Diabo, você não vai roubar a palavra. Eu quero declarar ouvidos e corações cativos à palavra de Deus nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito maligno querendo trazer sono, cansaço, distração, eu me levanto como homem de Deus e digo: saia em nome de Jesus. Libere a mente dos meus irmãos, os ouvidos dos meus irmãos, os corações. Você não tem autoridade para isso. Nós vamos receber a palavra de Deus, ela vai encontrar morada, terra fértil, e vai frutificar em nome de Jesus. Amém? Agora você pode sentar. Glória a Deus. Deus é bom. O diabo gosta de palhaçada. Vamos lá. Gênesis 1, 27 diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem, a imagem de Deus, o homem e o quê? Aleluia. Tem homem e mulher aqui? Amém. Alguém aqui já aceitou Jesus Cristo? Amém. Então você foi criado à imagem e à semelhança de... Isso significa que tem um padrão para você. Existe um jeito de se criar alguém, existe um jeito de fabricar. Algumas marcas, há um tempo atrás, no mercado automotivo, surgiu uma coisinha chamada Family Face. O que é Family Face? Family Face é quando a frente do carro, ou algumas características do carro, especialmente a frente, elas são muito parecidas. Então, por exemplo, quem usa Honda, o Civic e o City eram parecidos. Vocês estão entendendo? O Fit também eram parecidos. Pelo menos a frente ali era parecido. Os da Ford fizeram isso. O irmão Américo que cuida de carro sabe do que eu estou falando melhor do que eu. Os da Ford tinham o quê? Tinha o Ford Ka, o Fusion e o Focus. A frente era quase a mesma. Durante um tempo eles estavam adotando isso, que a gente chama de Family Face. Porque as marcas queriam que se identificasse de longe. Era uma identidade. Cogitou-se até, acho que eles abortaram essa ideia, mas cogitou-se até mudar, cortar essa questão de nome. Honda Civic, City, eles iam mudar e iam colocar só os códigos, HRV. Ainda começou a surgir isso. Amém? Você está entendendo aqui? Por quê? Porque eu queria caracterizar, e reconhecer aquela marca, era a característica do carro, por fora, você já ia perceber. Então, Family Face é isso, é o rosto da família. Amém? Family Face, traduzindo, seria o rosto da família, a cara da família. Não tem família que todo mundo é a mesma cara? Amém? É uma característica deles. Amém? Os florenses têm um olho miúdo, então você conhece eles pelo olho miúdo. Os araújos têm um olho de peixe morto. Então, todo mundo da minha família vai ter esse olho de peixe morto que eu tenho. É uma característica. Amém? Já a parte da minha mãe, os Pereiras, todos são bochechudos. Amém? Até minha bebê nasceu bochechuda. Então, é uma característica, é a Family Face. Você está aqui? Só que todos nós temos uma única Family Face. Não importa se você é branco, se você é preto, se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro. Você foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus, o eterno, o Deus vivo. Amém? Então, quando a gente fala de saúde divina, a gente está fazendo menção à imagem original de Deus. Amém? Saúde divina porque Deus é doente? Ele fica doente? Não, Deus não fica doente. A natureza divina e poderosa de Deus impede que ele esteja sujeito às leis naturais desse mundo. Amém? E ele continua aqui no 28, dizendo o seguinte: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Aí no 31 diz que Deus viu tudo quanto ele fez, e eis que era
muito. Aleluia. Deus não fez você para estar sujeito às mazelas do mundo. Deus fez você para dominar sobre o mundo. E Ele fez você, e quando olhou para você, Ele disse: é muito bom. Saúde divina se origina da natureza divina que habita em mim e em você. Você tem que entender que depois que o homem peca, ele perde todos esses direitos. Mas a Bíblia diz, lá em Romanos, eu queria que você abrisse lá, em Romanos capítulo 8, versículo 11. Amém. Depois que você aceita Jesus, o seu espírito é recriado, sim ou não? Espírito recriado. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Por meio de quê? Do seu espírito que em vós. Aleluia. Então por que às vezes por que a gente fala em saúde divina e não em cura divina? Porque a cura divina, ela é o remédio. A cura divina, ela é o conserto. Amém? A cura divina é o poder de Deus que está em você, entrando em operação para desfazer algo que o diabo fez ou que você, por obedecer à sua carne, fez. Se há uma imagem original, irmãos, e essa imagem é saudável, perfeita e muito boa, não foi assim que a gente leu? Foi assim ou não? Está na Bíblia. Ela é boa, é perfeita. Por que essa mesma imagem original fica corrompida com as doenças, com as mazelas? Porque nós tendemos a sair do plano original. E quando a gente sai do plano original, nós perdemos a capacidade da atuação divina dentro de nós. A Bíblia diz, eu falei isso aqui quinta-feira, lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu amo essa música do pastor Cirilo, ele canta isso, exatamente esse versículo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Significa que há um poder o tempo inteiro disponível e operante. Só que se você não se colocar na posição de permitir que esse poder opere no seu corpo físico, você vai estar sujeito às leis desse mundo. Aí você não vai fazer o que Gênesis 1 disse, que é dominar sobre ele vai dominar sobre você. Amém? Lá em Romanos, ainda no capítulo 8, eu queria que você lesse o versículo 28 comigo. Tem uma coisa muito boa. Kielzinho, meu filho, tem a versão viva aí? A viva. Peraí, põe a primeira a que você botou. É Saulo que está aí, né? Põe a primeira atualizada, Saulo, por favor. Isso. Aí depois, se você puder, você vai ganhando tempo aí, você congela e vai procurando a versão viva, tá? Por favor. Porque diz assim, ó. Vamos lá, todo mundo me acompanhando. Diz o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí no final, preste atenção nessa parte depois da vírgula, que é o que a gente vai ler na Viva. Eu estou saindo de onde Felipe disse que era para ficar. Foi mal, Felipe. Agora eu tenho que me comportar aqui. Diz aqui, daqueles que são chamados segundo o seu. Aí a Viva, depois dessa vírgula aqui, quando ele fala a gente chama isso de parte A, né? Não é muito correto, mas a gente costuma dividir parte A e parte B. Essa parte B do versículo, na versão da Viva, quem tiver aí, diz que é aqueles que se ajustam ao plano de Deus. Eu achei espetacular essa definição da Bíblia Viva. Todas as coisas, e a NVI diz assim, Deus age em todas as coisas, ou em tudo, para que coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a Viva vai e traz assim, daqueles que se ajustam ao seu plano. O poder de Deus em operação em mim e você, faz com que tudo o que nos aconteça nesse mundo, que foi criado para ser sujeito a mim e a você, coopere, trabalhe para o bem daqueles que se ajustam ao plano de Deus. Irmãos, Deus não tem que se ajustar ao nosso querer, aos nossos desejos.
O nosso desejo é talvez comer sem responsabilidade, sem nenhuma responsabilidade, e aí não colher nenhum fruto com isso. Talvez o desejo da nossa carne seja esse. Talvez o desejo da nossa alma seja ter mais de um parceiro, mais de uma parceira. Seja estar onde nós sabemos que não devemos estar. Seja colocar os olhos em coisas más, e a Bíblia diz, não poreis os olhos em coisas más. Amém? Uma coisa eu aprendi com Deus, irmãos, Deus, Ele nunca quer roubar nada de mim e de você. Tudo que Deus nos manda fazer é para o nosso próprio proveito. E a palavra dele promete que enquanto a gente estiver ajustado a esse plano, a esse propósito que ele nos mandou, ele vai agir pessoalmente para que tudo coopere para o meu e para o seu bem. Então, saúde divina, irmãos, tem a ver com o estado completo do ser humano, a imagem original de Deus. Tia Cássia leu aqui no primeiro domingo, em Tessalonicenses, quando diz que é para Paulo dizendo que o desejo dele era que Deus nos santificasse em tudo, espírito, alma e corpo. Deus está interessado com a sua saúde espiritual, e a sua saúde espiritual logo vai te levar a uma saúde emocional e física. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. O nosso corpo não é o limite, ele é o canal de Deus. Eu aprendi isso com Deus. E eu parei de ter medo de doença. Quando eu entendi que o meu corpo físico não é um limitador, mas é o canal do poder de Deus. Irmãos, quando o poder de Deus está em operação, a Bíblia vai relatar, e eu já vi muitos milagres, eu já vi cego enxergando. Eu já vi gente paralítico andando. Eu já vi coluna se alinhando na minha frente, braço crescendo. Amém? Eu já vi câncer sendo curado. Pessoas que foi num determinado culto, numa igreja que eu fazia parte, e ela sofreu de câncer, estava lutando contra o câncer, foi lá, recebeu a oração e depois a mulher estava boa, ela passou a congregar lá. Ninguém me disse não, eu vi, eu experimentei. Faço igual diz os apóstolos, aquilo que vimos, ouvimos e apalpamos. Eu vi e apalpei. E alguns de vocês talvez já tenham visto, talvez Deus já tenha operado em você mesmo, no seu corpo físico. Irmãos, quando o poder de Deus está em operação, a pessoa pode ser arrebatada daqui para outro lugar, como o Filipe foi, e a gente vai ver muitos outros milagres ainda na Bíblia falando disso. O corpo físico não é um limitador, irmãos, ele é o canal do poder de Deus. É segundo o seu poder que em nós opera. E quando opera em você, irmãos, opera no espírito, na alma e no corpo. Ele quer operar em todas as dimensões. Quer que você seja um canal em todas as dimensões do seu ser. Mas para isso, nós precisamos nos manter ajustados ao plano de Deus. Saúde divina deixa de ser realidade quando saímos disso. Não tem base bíblica para nós dizermos que Deus quer nos fazer ficar doente, que Deus quer nos fazer enfermar. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. Eu gosto muito dessa passagem. Já vou complementar com um texto que deixa isso mais claro ainda. Mateus capítulo 8. Diz o seguinte, versículos do 1 ao 3, só do 1 ao 3, esses 3 versículos, Mateus 8, 1 ao 3, diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Aí o que é que a Bíblia diz, versículo 3? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser. Agora tem um detalhe importante nessa passagem, porque o leproso, quando chega para Jesus, ele vai dizer: Senhor, eu sei que se você quiser eu posso ser limpo. Jesus, irmãos, não espera nada, ele imediatamente toca no leproso, aquilo que era proibido e absurdo, porque se você tocar no leproso, você vai ficar doente também. Mas Jesus tinha tanta pressa, tanta urgência para aquele homem ficar curado, que a Bíblia diz que imediatamente ele já colocou a mão e disse: eu quero, seja limpo agora. Por quê?
Porque a minha Bíblia diz em 1 de João capítulo 3, versículo 8, que Jesus veio se manifestar para desfazer as obras do diabo. Ele olha para o leproso e diz: essa não é a imagem original, peraí, ser limpo. Eu vim para fazer você estar na imagem original. Eu vim para te colocar na imagem original. Então eu quero. Ele não esperou, irmão, não digladiou. Ele não foi dizer: olha, mas veja bem, você pecou ontem, seu pai pecou ontem, sua mãe pecou, seus filhos. Senhor, se o Senhor quiser, eu quero, seja. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Esse entendimento disso que eu acabei de dizer liberta muita gente dos laços da morte. Porque tem gente que acha porque acha que Deus colocou aquela doença e Ele quer que morra. E quem não acha, mesmo que não está aqui na palavra, nas igrejas que seguem essa palavra da fé, muitas vezes coloca em xeque, em dúvida: mas por quê, mas por quê, mas por quê? Eu quero dizer uma coisa para você. Quando perguntaram a Jesus sobre aquele paralítico, ele disse: Senhor, para ele nascer assim, quem pecou, ele ou os pais dele? Jesus não quis saber, irmãos. O que Jesus faz ali é dar uma bela e redundante cortada nos discípulos, porque o que Jesus quis dizer com a resposta dele? Eu vou repetir a resposta já para quem não conhece a passagem. Ele está tentando dizer o seguinte: não interessa, o que interessa é o agora, e o agora é que eu vou desfazer aquilo que o diabo fez na vida dele. Não me importa o que aconteceu no meio do caminho para ele ficar doente. O que me importa, ou nascer doente, imperfeito, o que me importa é colocá-lo na imagem original do Pai. E quando os discípulos perguntam: quem pecou, o pai ou a mãe? Ele diz: nem ele, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. O que é que Jesus estava falando? Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que se ajustam ao seu plano. Ele estava ali, ele pediu o socorro de Jesus. Isso é o que importa, meu irmão. Quando você se coloca na posição em que Jesus pode lhe colocar na imagem original, pegar aquela doença, mandar embora e lhe tornar perfeito de novo. Porque nós nascemos para sermos perfeitos. Ele veio restaurar a imagem original. Leia comigo, venha comigo. 1 de João, não é o Evangelho, a epístola. 1 de João. Aleluia. Você está cansado? Capítulo 3, versículo 8. João deixa isso muito claro. Preste atenção nessa passagem, irmãos. Olha o que João diz. Eu, particularmente, talvez seja as epístolas, o escritor da Bíblia que eu mais gosto seja João. Todos os escritos do apóstolo João remetem à natureza divina de Cristo. Então, tem uma profundidade muito grande no modo de João escrever, porque ele se preocupa em demonstrar aquela natureza divina de Jesus. As parábolas que ele separa para colocar no seu evangelho, tudo aquilo que ele escreve ali é falando justamente da natureza divina de Cristo. Amém? Cada epístola e cada livro tem o seu propósito. Eu estou falando do que eu gosto. Amém? E o 1 de João, capítulo 3, ele diz assim: aquele que pratica o pecado, ou em outras versões vão dizer, aquele que vive na prática do pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir o quê? As obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É aquilo que nós cantamos: odeia a iniquidade. O que é a iniquidade? É a prática do pecado sem o constrangimento do que você está fazendo. É quando o pecado já se torna a sua realidade. Isso é iniquidade. Transgressão é quando você transgride eventualmente. Quando você transgride uma lei de trânsito, você é multado, não é assim? Mas se você viver na transgressão da lei de trânsito, sua carteira é cassada, você deixa de ser motorista. É a mesma coisa. Quando você comete um pecado, uma transgressão, o mesmo apóstolo João diz que ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, se nós confessarmos e nos arrependermos. Agora, se nós vivermos nessa prática, nós passamos para a realidade da iniquidade. E aí perdemos a nossa condição de filho. Amém? Deu para entender?
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é o quê? A divina, versículo 9, é a divina semente. O que ele está dizendo? A natureza dele, aquilo que determina quais serão os seus frutos, é divino, é de Deus. A natureza de Deus é o que vive nele. Quando ele fala da semente, é justamente isso. Como é que você sabe, irmãos, que vai dar, que você vai plantar e vai nascer mostarda? Porque você conhece o grão de mostarda, você conhece a semente. Aquela ali é uma semente de mostarda. Eu não tenho como plantar mostarda e dar batata. E ele está dizendo, olha, ele não vai conseguir viver na transgressão, viver no pecado, viver fora do ajuste do plano de Deus, porque a semente divina é o que, a nova natureza dele, habita dentro dele. A própria vida de Deus. Ora, se a semente de Deus está dentro de mim, logo os meus frutos serão os mesmos que os dele. Sim ou não? Se a semente divina é aquela que habita em mim, qual é o resultado dessa semente? Frutos correspondentes à natureza dela. Doença não é fruto correspondente à natureza de Deus. Amém. Pecado vai nos levar a ficarmos doentes. Porque o penhor da carne é para morte. O apóstolo Paulo lá em Romanos, volta lá em Romanos, capítulo 8, vê o versículo 12 agora, por favor, Saulo, o Romanos 8, 12, o que diz? Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, o 13 agora. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para... Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do... Certamente... Se pelo Espírito, não é pela carne, não é pela força, não é pela violência, mas se pelo Espírito eu mortificar, o que é mortificar? É você anular aquilo que o seu corpo mortal vai lhe pedir. O seu corpo mortal só vai lhe pedir pecado. E isso, o resultado disso é morte. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida. E ele está dizendo, então, se pelo Espírito, ou seja, se por essa nova natureza, se por essa semente divina, você conseguir mortificar, anular os feitos do seu corpo, o que o seu corpo pede, o meu corpo pede barbaridades, mas se pelo Espírito eu consigo anular essas vontades, certamente eu viverei, porque o que vai prevalecer em mim é a minha natureza eterna. A natureza eterna é aquela que vai prevalecer. Então, pelo Espírito, pela vontade de Deus, por aquilo que Deus me manda fazer, por aquilo que eu sei que tenho que fazer, por aquilo que Deus faria no meu lugar, eu consegui anular as vontades e os feitos do meu corpo, eu vou ter vida eterna. E mesmo que eu morra antes de ser arrebatado, irmãos, eu vou morrer do jeito certo. E tem um jeito certo para morrer? Tem, porque a Bíblia diz lá no Salmo 116, que custa muito ao Senhor a morte do justo. Significa que para Deus é muito custoso, então Deus tem naturalmente cuidado com a morte do justo. Tem um jeito para o justo morrer, e é em ditosa velhice, vida abundante. Romanos capítulo 1, eu queria que você abrisse comigo, por favor. A partir do versículo 20. Para a gente entender por que as mazelas acontecem no mundo. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte. Romanos 1, 20. Vamos lá. Isso sim eu vou dizer para vocês. Se o apóstolo Paulo fala isso assim, ao vivo hoje, nos tempos de hoje,
ia ter um monte de gente dizendo que dura esse discurso, quem poderá suportá-lo. Isso daqui, para a geração frágil de hoje em dia, as coisas que nós vamos ler agora, para a geração frágil de hoje em dia, meu irmão, o ó. Ia deixar um monte de crente mimizento com a cara no chão, ou daqueles que gostam de fazer média com o povo do mundo, passar pano para determinadas coisas, amém? Tem um monte de cantor gospel que gosta de passar pano para um monte de coisa que é para se manter na mídia, amém, amém, amém. Romanos 1:20, não sou eu falando, Romanos 1:20, olha aí, você vai ver que não sou eu, olha o que diz: porque os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Ele está dizendo, aquele que rejeita o conhecimento de Deus, ele é indesculpável, porque a divindade de Deus se revela na criação. Ora, quem é a coroa da criação? A divindade, a personalidade de Deus se revela no homem. Isso, irmãos, como diria o outro, é mistério grande demais para mim. Por isso que Paulo diz, qual a profundidade das riquezas. Preste atenção, toda a divindade de Deus e toda a sua glória se revela em quem nós somos. Se você quiser ver quem Deus é, você olha para o que Ele faz na vida do ser humano. Quando Ele nos tira do charco de lama, quando Ele nos restaura nas nossas 3 dimensões, espírito, alma e corpo, e nos faz nova criatura, Ele está revelando quem Ele é. Toda a sua glória pode ser vista em mim e em você. Ele diz, toda a criação. Então por isso esses homens são indesculpáveis. Ele diz, porquanto, 21, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles se acham sábios, mas na verdade são loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Ou seja, o que é entregar a imundícia? É permitir que ele mergulhe na imundícia. Esse entregar a imundícia dá uma ideia de que eles estão na imundícia e Deus simplesmente deixou para lá. Em que sentido? Livre arbítrio. Eles querem a imundícia. Deus tem a glória, mas eles querem a imundícia. Então Deus entregou eles à imundícia. Aí o 24, pelas concupiscências do seu próprio, é exatamente o que ele está dizendo, pela vontade do seu próprio coração, ou seja, eles escolheram, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, meu Deus, não sei como é que o cara faz isso, mas tudo bem, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Se o apóstolo Paulo fala isso numa livezinha, vai ter artista saindo pelos cabelos, artista gospel saindo pelos cabelos. Amém? Sabe o que Paulo está dizendo? É o seguinte, como você decide usar o seu corpo para fazer toda a imundícia que você quer, você vai pagar no seu próprio corpo o preço do que você está fazendo. Não é Deus que vai te colocar nessa situação, mas Ele vai deixar que a vontade do seu coração seja realizada. Amém.
É óbvio que ele está falando aqui de promiscuidade, ele está falando de homossexualidade aqui, claramente, é ou não é? Também. Mas não se encaixa só nisso, irmãos. Qualquer coisa que você fizer com o seu corpo fora dos princípios da palavra de Deus, você vai pagar com ele mesmo. Apareceu agora, varíola dos macacos. E eu dizendo, meu Deus, como é que apareceu esse diacho dessa varíola dos macacos? Não, porque alguém teve a ideia genial de se deitar com macaco, igual a AIDS. Zoofilia. Essa é a imagem original. E o que acontece? Doença. Ah, pastor, mas um monte de gente que nunca dormiu com macaco adoeceu também, é verdade, consequência. Porque um abismo chama. Mas eu e você, ainda que se chegarmos a ser atingidos, a gente tem aquilo que a palavra de Deus diz. E nós podemos dizer, há um espírito em mim que vivifica o meu corpo. Então eu declaro que a cada minuto, a partir de agora, o meu corpo reage ao poder de Deus. E em nome de Jesus, seja curado. Saúde divina é isso, irmãos, é não se esquecer de quem é. Lá em casa agora a gente criou um hábito, quando a gente adoece, eu oro por Carol ou ela ora por mim. A gente diz logo, quer que eu ore por você? Quer que eu ore por você? Porque assim eu desenvolvo a fé tanto de um como do outro. Se Ana Luísa tem alguma coisa, eu já imponho as mãos. Acordou um dia desse, já ruimzinho, ontem eu coloquei as mãos, de madrugada mesmo, ela estava tossindo, chorando, eu coloquei a mão na cabeça dela, e eu disse, olha, a partir de agora, em nome de Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, vai vivificar o corpo dela. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então eu preciso desembanhar a espada do Espírito. Preciso colocar ela para trabalhar. E entender o que a palavra de Deus já me prometeu. Não interessa como é que a doença acabou chegando. Depois de tudo que eu ensinei, como é que a doença acabou chegando? Não vai importar mais. O que vai importar é que ela vai sair. Mas é nosso direito. Eu quero que você entenda que o certo, que a imagem original, é que é nosso direito não ficar doente. E não permanecer doente. Amém? Se a gente ficar falando em cura divina, a gente está falando que vai ter doença. Porque só há cura onde tem. Mas a saúde divina não. Ela vai manter o seu corpo vivificado. Apóstolo Paulo, certa feita chegando numa ilha, depois de um naufrágio, ele vai colocar uma vareta de madeira numa fogueira, no fogo. O que é que acontece? A cobra vai e pica a mão dele, mas não aconteceu nada. Porque Jesus já tinha prometido que se alguma coisa mortífera nós comêssemos, ou nos acontecesse, não nos faria mal. Por quê? Porque Paulo estava ajustado aos planos de Deus. E o poder que habita em mim e você é mais forte do que qualquer veneno. O mesmo Espírito, Paulo diz, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Irmãos, ressuscitar Jesus dos mortos ali é em todas as dimensões. Ressuscitou Jesus, inclusive da morte espiritual. Jesus estava lá, levando o cativo no inferno. O mesmo Espírito que chama Jesus e que ressuscita o corpo dele, é o mesmo que habita em mim e você, e que trabalha para vivificar o nosso corpo mortal. Lá, você não precisa abrir, mas depois se você quiser ler, lá em 1 Reis, capítulo 19, quando Jezabel começa a ameaçar Elias, ela diz, olhe, manda dizer a ele que a essa hora, amanhã, ele vai estar morto. Eu vou fazer com ele o que ele fez com os outros profetas de Baal. Eu vou matar ele. E Elias sai correndo, sai dos planos de Deus, foge de caverna, vive de caverna em caverna, no deserto, correndo, desiste de tudo, com medo de morrer.
E a Bíblia diz que ele vai andando até achar uma árvore de zimbro. E o zimbro tem uma característica interessante. Porque o zimbro ele tem um crescimento lento, é uma árvore que cresce muito devagar, mas ela cresce em qualquer solo praticamente. O zimbro no deserto é uma bênção para quem está lá, porque é uma árvore frondosa, que você olha assim, você não entende como é que uma árvore daquela consegue sobreviver numa terra árida daquela, seca. E está lá a árvore de zimbro, e ela tem uma outra característica interessante. Ela, depois que ela cresce bem muito, ela se dobra. E o fato dela se dobrar é que faz ela ter mais sombra. E a Bíblia diz que Elias chega lá e ele se assenta na árvore de zimbro, naquela sombra. O zimbro representava o próprio Elias. E Deus, com aquilo, começou a explicar para Elias que ele podia estar dobrado, mas não significava que ele ia morrer. Porque o zimbro vive mais de 150 anos. O fato de você achar uma árvore de zimbro dobrada, parecendo que ela está caída, não quer dizer que ela está morrendo. Só quer dizer que ela chegou na maturidade. E estava lá o zimbro e Elias encostado naquela sombra. E Deus começa a falar: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Parece Deus falando com Adão. Adão, onde você está? Posição espiritual. Onde você está? Talvez seja isso que o Espírito Santo está perguntando para você. Depois de tudo que você ouviu sobre você hoje, onde você está? Qual a sua posição atual? A que planos você está ajustado? E lá no deserto, Deus vai e manda os corvos levar a carne para Elias. Elias é alimentado, se levanta, e o resto da história nós já conhecemos. Fato é, irmãos, que ele chega lá, pede a morte, mesmo tendo chegado lá por medo de morrer. Aí ele chega e pede a morte, e depois que ele sai de lá, a verdade é que tudo que Elias temia, que ele achava que seria o seu destino, que ele achava que seria a vontade de Deus para ele, nunca aconteceu, porque ele nunca morreu. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que Elias subir ao céu, ser arrebatado, é uma lição de Deus muito maior para Elias do que mesmo para quem ficou vendo aquela carruagem subindo. Porque Elias viveu uma parte da vida dele com medo de morrer e quase desistiu do ministério profético. E Deus, só para escandalizar a incredulidade e o medo de Elias, arrebatou ele numa carruagem de fogo. Elias, você vai de primeira classe. Você vai vir, mas é de primeira classe. Você viveu um tempo com medo da espada, mas a espada você não vai ver. Você vai vir de primeira classe para o céu. A Bíblia diz que quando Deus fala para Abraão que ele vai ter um filho, isso é interessante, porque até então não tinha nome o filho de Abraão. Deus só diz a ele que ele vai ser pai. Aí ele diz: não, eu sei que eu tenho Ismael vai ser grande. Ele diz: não, eu vou lhe dar um filho da sua mulher Sara. A Bíblia diz que Abraão estava prostrado e ele riu, porque ele achou ridículo a mulher pelancuda dele dar filho ainda. Ele achou aquilo ridículo, ele riu. E só porque ele riu, logo depois Deus disse: e aí o nome dele vai ser Riso. Só porque você riu, vai ser riso. Porque Deus é aquele que escolhe os que não são para confundir os que são. Então, irmão, meu irmão, minha irmã, não temos o direito de viver com medo, fugindo, desesperados. Não somos ovelhas sem pastor.
Ele nos escolheu. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que andássemos nele. Isso quer dizer que Ele sempre esteve esperando por mim e por você, para que a gente se ajuste ao seu plano. E quando a gente tiver ajustado a esse plano, qualquer percalço que acontecer na nossa vida vai ser para o nosso bem. Até a doença, quando vir, se ela vier, Deus vai transformá-la numa arma poderosa. Eu me lembro que o nosso pastor sempre conta, como ele já contou esse testemunho, eu posso lembrar aqui. Quando ele teve aquele problema de saúde, ele disse que saiu lá da UTI, da Unimed, daquela maca, e ele botou na cabeça dele: agora eu vou fazer culto de cura, e eu vou curar outros. Não deixe que o percalço derrube você, impeça você. O seu corpo não é o limite, ele é o canal. Qual o limite do poder de Deus, irmãos? A sua fé, a sua disponibilidade. Esse é o limite do poder de Deus em você. Se você se coloca disponível para fazer a vontade de Deus, para se ajustar aos seus planos, crer no que Ele diz, no que Sua palavra diz, não vai ter limite para você, nem o seu corpo físico. Você vai viver todos os dias que Deus separou para você viver. E você vai fazer todas as coisas que Deus preparou para que você fizesse. Aleluia. Aleluia. Já vi vários testemunhos de homens de Deus em que o carro faltou gasolina e precisava chegar num lugar e tinha mais não sei quantos quilômetros para andar e a gasolina não faltou. Assim é com o ser humano, irmãos. Quando tem um propósito para ele, a gasolina pode faltar. Talvez no seu corpo físico você já deveria ter partido, mas você está mantido aí, vivo, pelo poder e atuação do Espírito Santo. Porque tem coisas para você fazer, tem lugares para você chegar, pessoas para você alcançar. Deus ainda quer te fazer abundar em muita coisa. É Ele que nos faz abundar em toda boa obra. A Bíblia diz que dele é o querer e o efetuar, e é Ele que opera tudo em todos. Também diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Deus não larga a obra no meio do caminho. Quantos sabem aqui, individualmente, que ainda tem coisas em Deus para alcançar? Eu tenho a sensação de que não cheguei nem na metade. Amém? Eu não cheguei nem na metade, eu quero muito mais ainda, alcançar muito mais ainda. Então eu não preciso viver com medo. Tinha muita coisa para acontecer ainda. Tinha fogo do céu para descer depois que Elias orasse. Muitas águas para rolarem, como dizem. Amém? Deus é contigo, irmãos. A semente divina. Fique com esse versículo. Fique com Romanos 8:11. Se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, Ele também vai vivificar o seu corpo mortal. Ele está me mantendo vivo. Talvez no natural já era para eu ter morrido. Talvez não, muito certamente já era para eu ter morrido. O diabo já tentou me matar várias vezes. Vou contar aqui. Eu me lembro minha avó me dizendo que desde criança ela via livramento. Ela me disse que o bebezinho pulando tinha umas agulhas quando eu estava pulando em cima de um estofado, não me lembro direito. E ela disse que até hoje não sabe como é que não aconteceu um arte comigo, porque eu fiquei muito tempo ali sozinho. Uma vez um cara parou o carro, eu era uma criança muito quietinha, né? E aí eu tinha uns 6 anos, isso eu me lembro. Eu não sei como o freio, irmãos, a gente está falando aqui, se eu tinha uns 6 anos, década de 90.
O cara parou, conseguiu frear o carro. O cara vinha com tudo na avenida. E ele conseguiu frear o carro no bico do meu sapato. Foi tanto que eu caí na pista. Disso eu me lembro. Freou em cima do bico do meu sapato. E eu me desequilibrei porque o pé estava preso. E nem um osso eu quebrei, nem do dedo do pé. Nem do dedo do pé. Primeira vez que fui em Campina Grande. Aninha, você estava, não estava? Aninha estava. Primeira vez que a gente foi em Campina Grande. O ônibus bateu de frente com um carro. O motorista do carro morreu na hora. A gente não teve praticamente nada. Tinha uma grávida, irmãos, nas primeiras cadeiras. E ela não teve nada, nem ela nem o bebê. Primeira vez que eu fui em Campina Grande. No JPN. Adoeci de Covid, eu contei aqui. Saturação baixa já. 77, coisa assim. Já é muito preocupante. E eu orei, fui no banheiro, orei. Fiz o exame. Comecei a melhorar, fiz o exame. Até então, nem injeção estava resolvendo. Fiz o exame. Depois que eu orei, quando o médico viu o resultado, pulmão limpo. Eu fiquei bom. Daquele dia, da porta do hospital em diante, eu fiquei bom. Cara, é testemunha. Deus é comigo, irmãos. Deus é com você. Há um espírito vivificando o nosso corpo mortal. Há um espírito vivificando o nosso corpo mortal. Pneumonia eu tive 2 vezes, criança ainda. Tive com 5 anos, tive com 11 anos. A médica disse, se você tiver outro problema de pulmão, você já era. Eu estou aqui para a glória de Deus. Outro dia eu fiz espirometria e o pulmão estava 100%. Quem faz isso é Deus, irmãos. Amém. Quem faz isso é Deus. E muita coisa ainda para contar. Nem falei da paralisia facial e o resto. Amém? Há um espírito vivificando o seu corpo nesse momento. Queria que você fechasse os olhos, curvasse sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, porque não existe, Pai, maior mover, maior milagre depois da salvação, Pai. Aliás, a salvação talvez seja fruto disso. O mover da tua palavra na mentalidade do ser humano. Quando a tua palavra chega, Pai, e muda a nossa mentalidade, não existe mover, Senhor, no céu e na terra maior do que esse. Porque nós mudamos o nosso jeito de pensar, de falar, de agir. Nós mudamos a nossa perspectiva, nós mudamos as nossas expectativas. E eu quero abençoar o seu povo nessa manhã, Pai. Povo saudável, bendito. Povo à imagem e semelhança do Senhor. Quero te render graças, Pai, por cada família aqui representada também. Para que essa palavra, Pai, não frutifique só na vida dos que estão presentes, mas de todos os que estiverem ao redor. Maridos, esposas, filhos, pais, mães. Que essa palavra frutifique, Senhor. Eu quero te agradecer. Porque o Senhor é responsável por nos dar a semente. O Senhor é responsável por dar a palavra, a revelação. E o Senhor é responsável, Pai, por fazer o crescimento também. E em nome de Jesus eu declaro um crescimento acelerado, Pai, nessa área de saúde divina, na mentalidade do seu povo, Pai, a começar de mim, para cada irmão, cada diácono, cada voluntário, e em nome de Jesus. Toda mentira que o diabo forjou, Pai, para nos enganar, para roubar os nossos direitos de filhos, hoje caiu por terra em nome de Jesus. Porque a tua palavra foi lançada e ela não volta vazia. Obrigado, Pai, por mentes transformadas nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Temos aviso, meu filho.